Queridos, desejo saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Quero dizer da alegria que sinto de poder voltar a esta amada igreja aqui na cidade de Palmares, louvando a Deus pela vida do anjo da igreja, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que através da escala nos envia para aqui estarmos cooperando com o santo trabalho do Senhor. E queremos transmitir a sua saudação. Nosso pastor saúda todos com a paz do Senhor e deixa como meditação para todos os jovens e adolescentes congressistas o Salmo 23. E quero dizer da alegria de poder estar com o pastor Heleno, sua família, vendo os demais pastores que aqui estão, os obreiros, toda a igreja do Senhor e especialmente esta juventude linda e fervorosa na presença de Deus. Eu dizia ao pastor Heleno que Jesus disse que os pobres sempre tendes convosco, por isso que vez por outra o pastor nos escala e aqui estamos. E peço a oração da igreja para que o Senhor nos ajude a, nesse momento, falar sua palavra. Quantos desejam ouvir a voz de Deus pela exposição da sua palavra? Levanta a mão e diz amém. Abra sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, aonde está contido o tema, no capítulo 4, versículo 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Se você puder olhar, antes de ler o texto, para a pessoa que está do seu lado, olhe para ela e diga para ela assim, por favor. Mas diga mesmo, diga assim, por favor, não me distraia. Amém? Atos capítulo 4, versículo 31, a palavra do Senhor nos diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Vocês podem repetir esse texto sagrado? Falem após mim. Tendo eles orado, eu queria convidar a galeria também, os nossos irmãos que estão nos anexos, pelos telões, pelo telão. Vamos todos participar deste momento. Repitam. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Por causa de um milagre, da cura de um homem aleijado de nascença, que todos os dias era colocado ao lado da porta do templo chamada Formosa, para lhe pedir esmolas a quem entrasse no templo, os apóstolos Pedro e João foram confrontados e presos pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus, a fim de serem intimidados a não ensinarem ao povo que em Jesus há ressurreição dos mortos. O texto sagrado nos diz que no dia seguinte, o conselho das autoridades, dos líderes dos povos, dos mestres da lei, se reuniram em Jerusalém a fim de interrogá-los acerca do feito ao homem aleijado, e ali os advertiram com ameaças para que nunca mais falassem em nome de Jesus, e por fim os soltaram. E diz o texto, no contexto aqui do capítulo de número 4, que assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar
onde os outros irmãos estavam e lhes contaram tudo o que havia acontecido. Foi quando, ao ouvirem o relato, diz a palavra no versículo que antecedem o tema deste congresso, que oraram a Deus. E o texto sagrado, que é o tema, que é a base para o tema desse congresso, diz que depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Diga, o lugar tremeu. O texto segue dizendo que ainda depois dessa oração, todos foram cheios do Espírito Santo. Diga, cheios do Espírito Santo. E ainda conclui dizendo o texto que pregavam corajosamente a palavra de Deus. Diga, pregavam com coragem. E eu queria chamar a sua atenção para a expressão inicial do texto, aqui no capítulo 4, versículo 31, a expressão que diz, e tendo eles orado. Você pode repetir? Diga, e tendo eles orado. Esse texto, na Nova Versão Transformadora, diz, depois desta oração. A Nova Versão Transformadora introduz o versículo 31, dizendo, depois dessa oração. A Nova Versão Internacional diz, depois de orarem. Já a Nova Tradução da Linguagem de hoje diz, quando terminaram de fazer essa oração. Percebam um detalhe que às vezes passa desapercebido do texto, que a oração que os discípulos do Senhor, que os apóstolos, que aquele grupo de irmãos que estavam reunidos no mesmo lugar fizeram, causou um efeito. E qual foi o efeito? O texto diz, e tendo eles orado, depois dessa oração, depois de orarem, quando terminaram de fazer essa oração, o lugar em que estavam reunidos tremeu, eles ficaram cheios do Espírito Santo e receberam do Espírito Santo a ousadia, a coragem para anunciar, para pregar a palavra de Deus. E aqui nós podemos perceber, à luz da palavra de Deus, que a atitude de orar resultou no poder do Espírito Santo. Você poderia dizer para quem está do seu lado, diga, a atitude dos discípulos orar resultou no poder do Espírito Santo. Então, você vai olhar agora para a outra pessoa e perguntar para ela, você quer ser cheio do Espírito Santo? Aí você pergunta para a outra agora, pergunta para ela, você quer viver no poder do Espírito Santo? Você vai responder, responda para ela, sim, eu quero. Tá? Só que ele precisa concluir este pensamento. Diga para ele, diga para ela. Então, ora. Desde a minha infância, adolescência e juventude, eu ouvia os mestres discípulos da nossa igreja nos ensinarem acerca da oração, e eles diziam que muita oração, muito, pouca oração, pouco, nenhuma oração, nenhum. Este ensino traduz para a gente é que há um poder do Espírito Santo que resulta na vida daquele que ora. Há um poder do Espírito Santo que resulta na vida do crente que conhece o caminho da oração. E eu queria agora chamar a sua máxima atenção, e principalmente os jovens, adolescentes, congressistas, olhem para mim, por favor,
me deem a máxima de sua atenção, porque eu queria fazer uns questionamentos com vocês agora, para a gente tentar entender o que é que explica a nossa geração não viver as mesmas experiências que a geração dos nossos pais viveram. O que é que explica a nossa geração não viver as mesmas experiências que os nossos avós, que os nossos bisavós viveram? Eles não tinham a tecnologia que temos. Hoje você pode ter na palma de sua mão a Bíblia em vários idiomas, a Bíblia em várias versões. Você pode ter aplicativos que lhe ajudam a manter um devocional diário, a um guia de leitura bíblica, a um guia de oração. Eles não tinham esses recursos. Eles não tinham acesso aos recursos teológicos que hoje temos. É provável que muitos de vocês tenham em suas prateleiras alguma obra teológica, algum recurso teológico. Mas a geração passada, em sua maioria, não era letrada, erudita. Mas quando se reuniam, o poder do Espírito Santo estava com eles. Havia batismo com muita frequência, batismo com o Espírito Santo com muita frequência. Havia curas com muita frequência. Havia libertação genuína com muita frequência. Os cultos eram fervorosos. E qual é a explicação para a nossa geração, ao menos, viver as mesmas experiências? O que foi que mudou? Será que Deus mudou? Será que o poder do Espírito Santo diminuiu? Ou será que a nossa geração está deixando de trilhar no caminho que eles trilhavam? O caminho da oração. Quer ver um exemplo simples? Onde estão os pais dos adolescentes e jovens crentes acima de 50 anos? Levanta a mão bem forte, bem alto. Os pais, tenha medo de denunciar a sua idade, não. Deixa Jesus lhe usar nessa parte da mensagem. Levanta a mão bem alto. Muito bem, agora baixa. Onde estão os avós desses adolescentes e jovens? Levanta a mão. Onde estão os bisavós? Não tenha vergonha não, a senhora está jovem, levanta a mão. Será que tem longevidade aqui? Tataravô, onde estão os tataravós? Tem? Tem, pastor? Aonde? Ali, amém. Glória a Deus. Me ajuda, Jesus, chega lá. Me respondam com muita franqueza. Qual era a primeira coisa que as senhoras e os senhores faziam assim que acordavam? O quê? Não. Abrir os olhos. Depois de abrir os olhos, o que é que vocês faziam? Já caíam de joelhos e oravam. É assim ou não é? Agradecendo a Deus pelo sono, apresentando a Deus o dia, as atividades, as demandas, para Deus abrir os caminhos. Ficava um tempo ali com Deus em oração. E hoje? Qual é a primeira coisa que esta geração faz assim que acorda? Não, abrir os olhos também. É a única coisa que a gente se iguala a eles. Em seguida disso, é cair nas redes sociais. E isto explica o quão distante estamos deste caminho que esta geração passada percorria. E eu queria chamar sua atenção para o exemplo de Jesus, que ele mesmo sendo o Filho de Deus,
Ele era um homem, na sua natureza humana, cheio do Espírito Santo. Lucas 4:1. Em Lucas 4:18, ele mesmo diz que o Espírito Santo estava sobre ele, para realizar as obras que o Pai lhe confiou no poder do Espírito Santo. Mas essa vida cheia do Espírito Santo, essa vida cheia do poder do Espírito Santo, os evangelhos nos mostram que era nutrida, era inflamada por uma vida de oração. Você sempre vai ver os evangelistas dizendo que Jesus se retirava para ficar a sós com Deus. Em alguns momentos ele passava a noite inteira em oração. Qual foi a última vez que você fez uma vigília de oração? Porque estamos em um tempo onde as vigílias estão perdendo o sentido, o propósito. Tem mais cantor do que tempo de oração. Às vezes Jesus se levantava mais cedo, porque a agenda era grande. Não temos desculpas para apresentar a Deus. Às vezes ele orava só, às vezes ele orava com os seus discípulos, às vezes ele reunia os seus discípulos, mas se adiantava um pouco e ficava ali a sós com Deus, para ficar momentos de oração com o Senhor. E eu venho esta noite aqui dizer pela palavra de Deus que o tão sonhado avivamento, que o tão esperado avivamento não será uma realidade na vida de muitos desta geração. Por quê? Porque escolheram deixar de trilhar o caminho da oração. E eu digo isso lhe chamando a atenção para a palavra, para que o seu entendimento de avivamento seja alinhado ao que a palavra de Deus diz. O avivamento que anelamos é o avivamento bíblico. E o avivamento bíblico não pode ser confundido com a proposta que um grupo heterodoxo aí fora tem propagado. Avivamento bíblico não é emocionalismo. Avivamento bíblico não é pulos. Avivamento bíblico não é rodopios. Avivamento bíblico não são gritos. Avivamento bíblico não é mencionado pelo maior glória a Deus que você vai dar, pelas dúzias de línguas estranhas que você vai falar. Avivamento não é emocionalismo, avivamento é razão. Avivamento é mudança de mente, avivamento é mudança de comportamento, avivamento é mudança de postura. Não adianta você se envolver apenas na emoção até o dia de hoje, até o dia de amanhã, e na segunda-feira suas atitudes não mudam, seus comportamentos não mudam, sua postura não muda. Isto não é avivamento. Avivamento é uma vida impactada pela aplicação da exposição da palavra de Deus, mediante a atuação do Espírito Santo que nos atrai para o caminho da oração. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheio do poder do Espírito Santo? Não existe fórmula mágica. O segredo é trilhar no caminho da oração. E o avivamento, antes de ser coletivo, ele é individual. Nenhuma fogueira pega fogo por completo. Geralmente é um graveto que se incendeia. E ele vai incendiar o do lado. E ele vai incendiar o do outro. E ele vai incendiar o que está mais perto. E eu queria que você olhasse para essa pessoa que está do seu lado e perguntasse para ela: será que você é esse graveto hoje aqui?
Mas Deus, escute-me, Deus sempre terá os seus remanescentes. E eu quero crer que nesta noite eu estou diante dos remanescentes de Deus. Eu quero crer que eu estou diante de um grande coral de moças e rapazes que estão sendo atraídos pelo poder da palavra, pelo convencimento do Espírito, pela luz da palavra de Deus que nos traz este santo entendimento de que se quisermos ter uma vida impactada pelo poder do Espírito Santo, se quisermos estar no lugar aonde o Espírito Santo irá nos usar, aonde o Espírito Santo vai te levar por essas cidades, você precisa entender que primeiro você precisa trilhar neste caminho. Se for possível, um pouquinho mais de retorno. E quando eu falo da oração como um caminho, eu não estou falando do bom dia Jesus que você deu hoje a ele quando acordou. Eu não estou falando do boa noite que você vai dar a Jesus quando voltar para casa. Eu ainda nem me refiro àqueles minutos do culto de oração que a gente tira orando a Deus. Quando eu falo da oração como um caminho, eu estou falando de um caminho que te leva ao lugar do relacionamento. Diga comigo, relacionamento. A comunhão, diga comunhão. De intimidade com Deus, diga intimidade. O que é que o Senhor está nos dizendo pela sua palavra? Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser usado pelo Espírito Santo no poder dele? Quer ter experiências com o Espírito Santo, quer ver o lugar se tremer, quer ver o lugar se mover. Primeiro, venha para o caminho que te leve para o relacionamento, para o caminho que te leve para a comunhão, para o caminho que te leve para a intimidade. Sabe por quê? Porque todo relacionamento é desenvolvido pelo diálogo. Todo. Com quem mais você conversa, mais você se relaciona. Com quem mais você se relaciona, você tem intimidade. Com quem mais você tem intimidade, você tem mais experiência. O princípio para construir sua vida de comunhão com Deus não muda. Você não pode ter experiência com Deus. Você nunca vai ver o lugar tremer. Você nunca vai ver sua vida cheia do Espírito Santo. Você nunca vai receber a ousadia do Espírito Santo sem antes ter intimidade com Ele. Você não terá intimidade com o Senhor sem antes se relacionar com Deus. Você nunca vai se relacionar com Deus se você não dialogar com Ele. E qual é o meio pelo qual dialogamos com Deus? A oração. Ou seja, você nunca vai dialogar com Deus se você não ora. Deus é um ser pessoal, entenda isso. Deus é um ser pessoal. Quando Ele nos criou para este fim, nos relacionarmos com Ele. Desde o princípio do projeto original, quando Deus criou Adão e Eva, Gênesis 3 e 8, o texto sagrado nos leva a entender que Deus vinha diariamente, na viração do dia, se encontrar com Adão e Eva. E aonde é que eles estavam? No jardim. Até o dia que Deus veio para o lugar do encontro e eles não estavam lá. Você já marcou com alguém um encontro? E você chegou e a pessoa não estava? Você ficou perguntando, oxe, cadê ela? Cadê? Chegou ainda? Se atrasou, vou esperar uns minutinhos aqui. E passou 5 minutos. E cadê Adão? Estou conjecturando, tá? Cadê Eva? Aí não chegou. Aí Deus começou a olhar. Adão! Ô Adão! Adão, você está aqui, Adão? Aí Adão responde para Deus:
Eu não vou poder chegar no encontro. Por quê? Porque eu vi que eu estou nu. Foi? E quem te disse? Comeste do fruto da árvore que disse que não deverias comer? O pecado quebrou este nível de relacionamento. Mas Deus, no seu infinito amor, sabe o que foi que ele fez? Ele se fez carne. E ele disse: eu vou construir um novo e vivo caminho. E vou trazer o homem de novo à presença de Deus. E hoje, através de Cristo, você e eu conseguimos voltar para este lugar de encontro. Quando eu meditava nesta palavra, eu sentia algo especial de Deus no meu coração, tão forte. Deus dizendo: eu desejo me encontrar com muitos jovens e adolescentes de Palmares. E eu vim hoje aqui dizer isto a você. Deus tem um encontro marcado contigo. Vai faltar ou tu vai? Você vai faltar ou vai? Deus tem um encontro, tem. Onde? No mesmo lugar. Aonde? Lá no jardim, no Éden. Que horário? No mesmo horário, na viração do dia. E como é isso, irmão Salatiel? Jesus explica em Mateus 6:6. Ele diz: mas ao orar, olha aí, a viração do dia que indicava a presença de Deus chegando, se aproximando. Quando a gente entra na oração, a gente está nos dirigindo ao lugar aonde Deus está. Quando orar, entra no teu quarto. Olha aí o seu jardim. Está vendo onde é o seu jardim? Onde é o seu jardim? No seu quarto. E por que Deus quer que a gente se encontre com Ele lá? Porque Deus está procurando ter intimidade. E Ele diz assim: entra no quarto e fecha a porta. No teu jardim não cabe mais ninguém. É só você e Deus, Deus e você. Amém? E Ele diz assim: e ora, inicia teu diálogo, teu relacionamento, tua intimidade com o Pai. E Ele está em secreto. E Ele que vê o que está em secreto vai te recompensar. Olha aí, a experiência. E por que Deus quer se encontrar com você no secreto? Porque antes do avivamento, antes do poder, antes da experiência, há uma obra de transformação. Há uma obra de pureza, há uma obra de santificação que o Senhor ele precisa fazer na sua vida e Ele não fará publicamente. Ele não fará nos dias de congresso. Há áreas nas nossas vidas que precisam ser tratadas. Jesus disse em João 15 que o agricultor poda os ramos que dão frutos para que deem mais frutos. E onde é que acontece esse processo de podagem na nossa vida espiritual? Lá no jardim. Lá no quarto. Sozinho com Deus. Nenhum agricultor faz esse processo no dia em que os visitantes vão ver os vinhedos. Não. Quando os visitantes chegam, só veem a beleza dos cachos de uvas, viçosas, cheirosas, belas. Mas se os ramos pudessem falar, as tesouradas que já recebeu do agricultor. Deus tem um plano específico para a sua vida e Ele quer lhe usar como Ele tinha e quis usar o profeta Isaías. Em Isaías capítulo de número 6, o texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo:
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, é Isaías dizendo: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o teu pecado purificado. O texto diz que depois disso, depois que Isaías foi tratado, depois que Isaías foi podado, depois que Isaías chegou no nível de santidade que Deus espera de nós que cheguemos, o nível mínimo para que Ele possa se utilizar de nós. Porque não adianta estarmos pedindo para sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios do poder do Espírito Santo, se os nossos pés não condiz com o nível de santidade que Deus espera de nós. Porque uma das recomendações que o homem de Deus deu à mulher viúva, quando ela precisava pagar os credores, o homem de Deus perguntou: o que é que você tem em casa, minha filha? Ela disse: não tenho nada senão uma botijazinha de azeite. E a gente sabe que o azeite era símbolo da unção do Espírito Santo, que revelava a sua atuação, a sua obra. Todos aqueles que eram separados para uma obra específica, como os reis, como os profetas, como os sacerdotes, eles eram ungidos com óleo, com azeite, como um sinal de consagração, como um sinal de capacitação. E perceba, principalmente nos reis, que sempre após a unção havia uma manifestação do Espírito na pessoa. Se lembra de Davi? Que depois da unção o Espírito do Senhor apossou-se dele. Mas o homem de Deus disse assim: olha, consegue vasos vazios. O azeite nunca vai acabar enquanto tiver vaso vazio do pecado, vazio da imundícia, vazio da impureza, vazio daquilo que afasta a gente da presença de Deus. Enquanto estiver jovens consagrados, enquanto estiver jovem, enquanto existir jovem, purificando o seu caminho pela palavra, enquanto existir jovem, buscando a Deus em jejum, em oração, dizendo não ao pecado, dizendo não ao diabo, dizendo não ao mundo, enquanto estiver jovem, dizendo não para a pornografia, dizendo não para aquilo que nos afasta de Deus, dizendo não para a imundícia, dizendo não para a impureza, haverá azeite de Deus, haverá poder do Espírito, haverá manifestação do Espírito sobre nós. E quando a gente... É por isso, você entende agora? Entende? Porque Deus exige tanto de você. Entende por que para você o caminho é mais estreito? Entende por que a porta para você é apertada? Porque há um propósito, há um plano, há um projeto. E Deus está te dizendo: para que chegues lá, eu preciso te podar, eu preciso te santificar, eu preciso te purificar. E Deus não fará isto aqui, esta noite apenas. Deus não fará isto nos momentos em que você estiver em público. Aonde vai ser, irmão Salatiel? Lá no teu jardim, lá no teu quarto, de joelhos, prostrado, prostrada, chorando a Deus.
É lá que você confessa seus pecados, não é aqui. Não é no culto em que você está do lado do irmão e vai confessar suas falhas, suas fraquezas, não. É lá. Senhor, eu estou tão triste hoje, Senhor. Eu vi o que não deveria. Eu fiz o que não devia. Eu disse o que não deveria ter dito. Eu fui para onde não deveria ter ido. A obra da santificação, somente o Espírito pela palavra é quem faz em você. Não sou eu. É Ele que vai dizer a você assim, ó, cura teu pastor. Conversa com o teu líder. No Yashe. É lá que tu choras. É lá que tu gemes. É lá que tu se quebranta. Hein, pai? Já ouviu ou não já? Teu filho lá no quarto, pelas madrugadas, aquele gemido, aquele sonzinho distante. E quando tu foi abrir a fresta da porta para ver o que era ele de joelho dizendo... Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. Eu achei lindo duas coisas que vocês apresentaram a Deus esta noite. A primeira foram vocês cantar com a orquestra dizendo: ensina-me a aceitar tudo o que tens preparado para mim, que eu possa ter mais sede e te conhecer melhor, que a cada dia minha vontade seja estar ao teu redor, desfrutando do teu falar, sentindo o teu amor, vivendo junto a ti. Você está entendendo? Aí depois vocês cantaram, dizendo: eu quero ir para as vielas, para as ruas de Palmares, eu declaro que Palmares é de Cristo. No jogral vocês falaram sobre vencer os gigantes. Aí eu me lembrei de Davi, eu nem anotei aqui, me lembrei de Davi. Sabe o que foi que o Espírito Santo me lembrou? 1 Samuel capítulo 16, no dia em que Saul estava atormentado e um dos seus auxiliares disse assim: por que o senhor não acalma-se ouvindo música? Olha, eu conheço um filho de Jessé, pai gentil, de boa aparência. Aí ele começa a descrever as qualidades de Davi. Ele diz: um rapaz que é belamita, valente, sabe tocar, animoso, homem de guerra, sisudo de palavra e de gentil presença. Aí ele dá um detalhe e ele diz assim: olha, e o Senhor é com ele. Sabe o que é que isso significa no original? Significa que Davi, olha, vivia assim, ó, com o Senhor. Era íntimo, tinha comunhão, se relacionava. E o Espírito Santo disse no meu coração: antes dele sair para conquistar a vitória sobre Golias, antes dele assumir o trono, antes dele ganhar as guerras que lhe fez ser o ícone em Israel como o maior rei de todos os tempos, sabe o que foi que ele fez? Ele construiu a intimidade dele com o Senhor. E Deus está dizendo a vocês aqui: olha, eu vou usar vocês. Vocês não querem? Eu vou usar. Eu vou usar vocês aqui nessa cidade, Palmares. É o Senhor que está dizendo isto aqui na minha boca. Palmares vai ser sacudida pelo poder do Evangelho de Deus. Quando você andar pelas ruas de Palmares,
Não vai ser simplesmente você andando, vai parecer uma tocha inflamada de fogo. Não é redundância, não. É mistério do Espírito Santo mesmo. É uma tocha inflamada pelo fogo do Espírito. Que é isso? É uma crente que ora, é uma crente que jejua, é uma crente que se santifica, é um rapaz que se purifica. E o Espírito Santo está enchendo. O Espírito Santo está enchendo. O Pai construindo, constrói tua história de comunhão, constrói tua história de intimidade, constrói o teu relacionamento pela oração, secreta, isolada, sem ninguém ver. Fica por trás das malhadas mesmo, Davi. Mas quando chegar o dia de Deus chamar teu nome, Deus vai te chamar, Deus vai te honrar na presença dos teus irmãos. Deus vai mostrar para alguém que diz, é um jovem perdido, é uma moça sem futuro, espera para ver. Deus está investindo, Deus está investindo. Quem viver verá o que Deus vai fazer através de você. Oh, levanta a tua mão, levanta. E adora a Deus. Por isso, quando chegar em casa hoje, vai para o teu jardim. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Dá uma olhadinha no teu quarto. Olha as prateleiras. Olha a tua cama, debaixo da cama, debaixo do colchão. Abre teu laptop, teu notebook, pega teu smartphone, teu iPad, pega tudo que tu tens, dá uma filtrada, abre as pastas, vê os históricos do teu site, faz uma varredura. Bota na lixeira todo o lixo do inferno, seja impresso ou virtual. Rasga, quebra, joga fora. Deus está exigindo isso de você. Entra nos grupos, sai. Entra no Instagram, tu tem 7 contas. Uma para o pastor, uma para o líder, uma para o pai, uma para a mãe, uma para a mocidade, uma para os melhores amigos. E quem perguntar o que é que está acontecendo, diz assim, é negócio entre eu e Deus. Para de perder tempo. Para de perder tempo. Diz para quem está do teu lado na autoridade do Espírito, diz, para de perder tempo. Deus tem urgência. Deus tem pressa. Chega de maratonar em séries. E muitas delas diabólicas. Ou não entendes o que vês e o que ouves determina teus comportamentos. Como vencer este impulso sexual? Como vencer essa inclinação para o pecado? Se tudo que tu vê te chama para isso. Se recolhe. Dobra teus joelhos. E ora a Deus. Mas, irmão Salatiel, eu não sei orar. Como é que eu começo? Fica lá. Fica ali.
dobra o joelho e diz assim: Pai, cheguei, estou aqui. Depois de ouvir a mensagem de hoje, Senhor, eu estou aqui, já fiz o que tu pedisse, já joguei tudo no lixo e agora estou aqui. Irmão Salatiel, eu fico quanto tempo? Não sei. Fica lá. Porque Abraão nos ensina em Gênesis 15 que o segredo é estar no lugar do encontro. E se chegar sono, te esforça. Fica em pé. Ai, estou aqui. Endoidou, enlouqueceu, parece mesmo. É mistério seu com Deus. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Andando no teu quarto, anda e lê. Pega a harpa, vai cantar. Pega o celular, bota a tua playlist e diz: Pai, estou aqui. E se eu dormir, não tem problema. Samuel diz para a gente que se a gente dorme no lugar do encontro, acordado ou dormindo, Deus vem. Vem. Deus vem. Deus vai vir. Deus está vindo. Deus está chegando, rapaz. Te prepara. Te prepara, porque eu sinto algo especial de Deus sendo compartilhado a minha alma agora, de que aqui já há jovens e adolescentes que estão sendo tocados pelo Espírito, convencidos pelo Espírito, iluminados pela palavra, e eles estão orando aí agora, dizendo: Deus, eu não vou esperar não, chegar em casa não, eu já quero resolver minha vida aqui contigo mesmo. Olha para o meu coração, olha para a minha mente, Senhor. Te prepara. Deus vai te dar sede, como deu sede ao salmista. Tu vai ficar contando as horas para voltar para casa. E não é para entrar nas redes sociais, não é para maratonar nos filmes e nas séries, é para ficar lá no teu quarto. Só você e Deus. Oi, irmão Salatiel. E Deus não pode se revelar aqui? Pode. E Deus não pode se revelar eu indo para a faculdade? Pode. E Deus não pode se revelar eu estando no trabalho? Pode, porque esse caminho de oração vai te levar a um entendimento de estilo de vida. Por isso que o apóstolo diz: orai sem cessar, porque quem entra nesse caminho assume esse estilo de vida. E sabe o que é que eu venho te dizer como parte final desta mensagem? Tem segredos de Deus que vão ser desenrolados enquanto tu dormes, enquanto tu está lá de frente do espelho, penteando o cabelo. De repente tu vai ver, ajeitando a gravata, de repente, dormindo, de repente escutando uma voz: Maria, André. Te prepara, te prepara, te prepara, te prepara, porque o teu jardim vai tremer. O teu jardim vai tremer. Vai, entra no caminho da oração. Entra no relacionamento. Entra na intimidade, porque teu jardim vai receber uma sacudida de Jeová. Deus vai derramar o Espírito dele sobre você. Deus vai te dar ousadia, Deus vai te dar coragem, Deus vai te dar dons, Deus vai te dar talentos. Deus vai dar hoje aqui a você. Você crê no que eu vou dizer aqui agora? Deus vai dar hoje aqui a você, agora, aqui, agora, uma demonstração. Quem está ligado no céu está vendo, está entendendo, está sentindo. Quem está distraído, me desculpe. Eu não estou me dirigindo a você agora. Eu estou me dirigindo à igreja. A quem está em torno do nome de Jesus. A quem está vendo o mundo espiritual. Deus vai te dar uma demonstração do que está reservado para ti no teu jardim, no teu secreto. Se tu tem glória, abre a boca e dá glória.
Se tu tens aleluia, abre a boca e dá aleluia. Se tu és batizado com o Espírito Santo, o Espírito te toca aí agora. Abre a boca, abre a boca. Fale em línguas, ore em línguas, adore em línguas. Os irmãos que estão na galeria, os irmãos que estão aí atrás, os irmãos que estão aí na frente do templo, os irmãos que estão nas laterais, os irmãos que estão no telão, sintam o poder do Espírito Santo entre nós esta noite. Será que você pode ficar de pé e levantar as mãos? Fica de pé e levanta as mãos. Fica de pé e levanta as mãos. Se você está aqui no grande coral e sentir desejo de pegar na mão de quem está do teu lado, de abraçar quem está do teu lado, pega na mão. Abraça ele. Abraça ela. E diz no ouvido dele, no ouvido dela, nós seremos os remanescentes desse tempo. Nós seremos os remanescentes desse tempo. Abraça, fala. Vai, deixa Deus te usar aí agora. Deixa Deus te usar aí agora. Tu que tens batismo com o Espírito Santo, recebe dons agora. Tu me acerte a nossa. Eu chance. Eu ia ser cobre a gasta. No, eu ia cadar sobre a. Vai, é só o começo, vai. Mergulha, é só o começo, é só a demonstração, tem mais de Deus. Tragam as vidas para Jesus. Tragam as pessoas afastadas, tragam as pessoas desviadas, sejam atraídas pelo poder do Espírito que está entre nós. Já tem uma vida que diz que aceita Jesus pelo YouTube, já está vindo uma vida ali também. Entre no quarto e feche a porta. Olha as vidas chegando aqui.
Chegou a hora de falar com Deus. Dobre o joelho e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória. Não se detenha. Se as lágrimas rolarem ou as batidas do seu coração acelerarem, é Ele mexendo. O secreto da gente tem vidas aqui, irmãos. Vidas estão chegando aqui, irmãos. Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe. Jesus, tua presença. Não quero prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença é essa? Que causa arrepio na alma e a gente sente, Jesus, que eu perca dinheiro. Só não quero perder. Venha, 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 você que está afastado dos caminhos do Senhor, venha. É a sua noite, venha, venha, venha. É a noite, já tem vidas de joelhos aqui, já tem vidas chorando aqui. É a sua noite, é a noite do reencontro, é a noite do abraço, é a noite do perdão, é a noite da restauração. Mais uma vida chegando aqui chorando. Cadê você aí na galeria? Cadê você aqui do meu lado direito? Cadê você aqui do meu lado esquerdo? Eu queria que todos parassem, só a voz da igreja, canta igreja! Jesus! Para, só os instrumentos, segura só um momento aí, os instrumentos! Isso! Vai, canta! Eita! Que Enquanto você está cantando, as vidas estão vindo. Enquanto você está cantando, Jesus está salvando, está tocando. Jesus! Vai, diz, tua presença. Tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. E agora, levanta a mão e canta. Segura aí, segura. Está vindo mais uma vida aqui para Jesus. Você que não é batizado com o Espírito Santo, está vendo que não dá para lhe chamar para frente, está vendo? Está vendo que não dá? Então se eu fosse você, eu me ajoelhava aí agora. Chegou mais uma vida aqui para Jesus, mais uma, outra aqui. Está chegando, Jesus está agindo, Jesus está tocando. Tu que não é batizado, se não quiser se ajoelhar, olha para quem está do teu lado e diz assim, tu é batizado? Se ele disser sou, diz para ele, bota a mão sobre minha cabeça agora e olha por mim. Mais uma vida está chegando aqui. Aí, enquanto tu está de joelho, quem é batizado com o Espírito Santo, coloca a mão aí agora, aí, ó.
sobre quem está de joelho. Deixa Deus te usar. Mais uma vida chegou aqui para Jesus. Jesus. Vai, Jesus. Batiza, Jesus. Salva. Salva. Mais uma vida. Batismo. Olha aí, Jesus já começou a batizar. Já está falando em línguas. Que causa arrepio na alma e a gente. Jesus, eu perco a dinheiro e perco a vida. Vem, filha. Vem, filha. Vem, filha. Vem, filha. Ouve a voz do Espírito que te chama, filha. Vem. Não é uma religião que estamos te oferecendo, não, filha. É Jesus. Vem. Vem, filha. Vem. 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 Eu estou esperando você. É você que eu estou esperando aí do telão. Venha. Venha agora em nome de Jesus. Eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu estou sentindo um poder do Espírito. Eu estou sentindo um calor do Espírito. Eu sei que nesta noite Jesus está curando também. Eu sei que Ele está glorificando o nome dEle. Essa é uma noite que Deus vai deixar marcada na sua vida. Renova, 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 renova. Renova, renova, restaura, renova, renova, Jesus, batiza. Não se canse, não. Não se canse, não. Está vindo. Está vindo. Vida. Batismo, vida. É uma vida. Está vindo mais uma vida ali, ó. Aí atrás, está aceitando de lá de trás, deixa aí mesmo, e deixa Deus agir aí. Olha, outro batismo aqui à minha esquerda, olha. Olha Jesus enchendo aqui, olha. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Oh. Desista não, desista não. Peça, peça, peça. Diz para Ele, me batiza, Jesus. Me batiza, Jesus. Me enche do Teu Espírito, Jesus. Me enche, Jesus. Me enche, Jesus. Me enche, Jesus. Me enche do Teu Espírito, Jesus. Vocês que estão aqui na frente, orem a Deus. E diz, Senhor, eu te recebo, eu te aceito. Eu quero nascer de novo, eu quero voltar para os Teus braços. Me aceita, me enche do Teu Espírito agora. Eu quero ser como eles são, Senhor.